Nem começou a bobônica e fica de fuleiragem, pô. Pessoal, então enquanto não começa a live, eu quero relatar para vocês que aqui no Rio Grande do Sul, hoje foi gigante o negócio. Eu nunca vi tanto carro na minha vida, pessoal. Carro, moto. Olha, nem Copa do Mundo chegou perto do que eu vi hoje. Eu só vou cantar a música do Bolsonaro. É assim, ó. Bolsonaro casou com a Cinderela. Bolsonaro, capitão da reserva. E a petista é mais peluda que cadela. Tá, 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 tá. Então eu vou cantar a música Pronto, do pessoal. Bolsonaro. Vamos começar agora, tá? Vai começar agora? Então beleza. Boa noite a todos. Salam aleikum. Acredito que a maior parte de todos são cristãos, né? E diante do que está acontecendo, pelo menos as pessoas que me seguem sabem o meu posicionamento, né? Elas já conhecem. Tá baixo, tá baixo. As pessoas que me seguem, elas já sabem o meu posicionamento político, mas na derrubada do governo Dilma, a minha contribuição ela foi mais política. Esse ano, a minha contribuição será teológica. E aí você pode perguntar, tá, mas o que a teologia tem a ver com isso? Pesquise sobre os grandes teólogos da história, eles procuravam sempre se manifestar contra todo tipo de regime totalitário ou qualquer coisa do tipo. Um exemplo disso é o teólogo Dietrich Bonhoeffer, que acreditava que a insubmissão a Hitler representava uma submissão ao próprio Cristo. Eu peço a todos que curvemos nossas cabeças e façamos uma breve oração pela nossa nação e para que nós possamos ler os textos bíblicos e assim termos a interpretação mais correta que nós podemos ter. Supremo e eterno monarca, tu que criastes o seco e o úmido, a vida e a morte, pedimos agora e clamamos pela nossa nação chamada Brasil. Te imploramos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o texto que eu vou, na realidade, explanar, eu acredito que a mensagem, ela vai cumprir o propósito do porquê nós estamos aqui. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18. E assim diz o texto: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. Pois bem, eu comecei dando uma pincelada sobre o Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer, ele nasceu em Breslau em 4 de fevereiro de 1906. Ele foi o sexto de 8 filhos de um psiquiatra de classe média alta. Mas, quando jovem, ele se decidiu pela carreira pastoral na igreja luterana. Dietrich Bonhoeffer se tornou um opositor feroz do nazismo, pois ele entendia que a submissão a Hitler representava insubmissão ao próprio Cristo. Em 1939, ele começa a se aproximar de um grupo
de resistência e conspiração contra Hitler, constituindo, entre outros, pelo advogado Hans von Dohain, que era o cunhado dele, e pelo almirante Wilhelm Canaris e pelo general Han Roster. Pois bem, em 1943 ele é preso em decorrência da ajuda para a fuga de um grupo de judeus para a Alemanha, da Alemanha. Durante os 2 anos de prisão que precederam a morte dele, ele escreve uma série de textos teológicos com o fim de desligar a mente dele daquele sofrimento que ele estava passando, e é natural, geralmente, isso é muito comum, né, para os escritores. Eu tô sem áudio aqui, não sei quanto ao restante do pessoal. Tá ouvindo? Todos estão ouvindo, sim ou não? Tá falhando essa bobone. E agora, melhorou? Bom, Mais ou menos, parecendo que tá com macumba esse microfone. eu acho que você tem que aumentar aí o volume no computador. Outros estão me dizendo aqui que estão ouvindo perfeitamente. Eu não tô no computador, tô no celular, tá lá no último. Bom, vamos continuar. Pois bem, o fato é que Dietrich Bonhoeffer ele morreu enforcado por se opor ao Eu nazismo. vou sair e vou entrar, tá bom? E essa história, ela mostra a coragem de um cristão que toma as dores de uma população em um regime ditatorial e totalitário. Ele se dispõe a enfrentar a ditadura nazista com toda a força da fé, não se submetendo ao mal, estando disposto a dar a sua vida em prol do bem. O tema dessa transmissão é: votar em Lula é semelhante àquele que aceita a marca da besta. E preste bem atenção, antes que você tenha na realidade um preconceito de achar que eu vou apontar esse ou aquele é o anticristo, você está enganado, não está entendendo o motivo dessa transmissão, tá? Só um minuto. Vamos lá então. Aceitar, quando eu falo de algo semelhante à marca da besta, eu estou me referindo a qualquer aceite a imposições totalitárias de regimes totalitários, governos, produzirá os mesmos efeitos que o aceite da marca da besta e assim negar a sua fé em Jesus Cristo. A sua vida passará a ser do Estado e a sua liberdade em Cristo será totalmente anulada. E eu posso provar isso pelo texto lido. Nós examinaremos o pano de fundo histórico, cultural, de tudo que será dito hoje aqui. Nesse texto, nós iremos navegar e observar o que ele tem para nos ensinar hoje, no momento que estamos vivendo. No ponto 1, eu posso mencionar aqui a sabedoria. Bom, nós estamos falando do Apocalipse de João. É necessário que faça-se uma distinção entre apocalíptica e escatologia. São duas coisas totalmente diferentes. As pessoas acham que é a mesma coisa e nunca foi. A escatologia é a doutrina do fim,
e que existem diversas escolas teológicas em torno do assunto em questão, fazendo uso inclusive do Antigo Testamento, ou seja, textos que foram escritos em épocas diferentes, e algumas dessas escolas, elas cometem até o crime da forçação da barra, vamos dizer assim, desrespeitando a hermenêutica de um texto que foi escrito em 98 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito nesse período. E quando a gente fala desse período, a gente está falando dos primeiros 100 anos do cristianismo, aonde as perseguições, elas eram sumárias. As perseguições, elas eram constantes. Os cristãos, eles tinham que se reunir em catacumbas. Os cristãos, eles não poderiam, em momento algum, expor a sua fé abertamente. Claro que no princípio da fé cristã, muitos cristãos utilizavam as sinagogas, que eram centros de adoração, e que a priori foram criadas para serem escolas para crianças aprenderem o hebraico. E posteriormente, como o templo de Jerusalém ficava longe, obviamente esses centros de adoração eram utilizados pelas pessoas que não poderiam ir ao templo em Jerusalém. Mas os próprios cristãos no primeiro século utilizaram da sinagoga. O cristianismo no primeiro século ele é totalmente diferente do cristianismo de hoje. Até mesmo porque não havia a canonificação dos livros e, na realidade, muita coisa do que se praticava era aquilo que se ouvia por meio dos apóstolos e por meio das cartas apostólicas, que elas eram lidas dentro das comunidades eclesiásticas. Pessoal, eu peço perdão se eu falo igual uma metralhadora, mas se tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, escreva aí no chat, tá? A minha intenção com essa live é a melhor possível, ok? Pois bem, eu falei que a diferença da escatologia para a literatura apocalíptica, e de fato, o que é a literatura apocalíptica? A literatura apocalíptica seria nada mais nada menos um relato de uma batalha entre o bem e o mal, mas o bem irá vencer no final. É essa a moral da história. Nós não estamos falando apenas do Evangelho de João aqui. Se nós fôssemos falar da literatura apocalíptica, nós iríamos falar do Apocalipse de Pedro, iríamos falar do Apocalipse de vários outros apocalipses apócrifos, inclusive poderíamos falar do Apocalipse de Abraão, que foi escrito em língua eslavônica. Claro que não foi Abraão que escreveu propriamente dito, preste atenção. Utilizavam-se nomes dos patriarcas para dar uma credibilidade considerável ao escrito. Então, eram tidos meio como pseudoepígrafos. Mas é óbvio que quando você estuda a história do cristianismo, é imprescindível que você tenha acesso a esse tipo de literatura. A Célia, essa live é uma pós-graduação? Na verdade, não, Célia. Isso aqui é apenas uma mensagem para que a gente ouça, pratique e abra os olhos das pessoas. Mas obrigado pelo elogio. Bom, o Apocalipse de João ele é uma literatura canônica, foi um dos últimos livros a serem adentrados no cânon que nós temos. Entretanto, foi o último livro a entrar no cânon, tá? E o Apocalipse de Pedro, que é um exemplo, ele tinha mais credibilidade que o Apocalipse de João. Ele foi escrito 2 séculos depois de Cristo, tá? Pois bem, mas eu falei da literatura apocalíptica, que no final ela quer levar uma mensagem. Existe uma batalha entre o bem e o mal e o bem irá vencer. Isso é um fato, tá? Quando a gente fala do Apocalipse de João, nós estamos falando de uma literatura canônica, que foi escrita por volta de 93 depois de Cristo, até 98, por aí. Mas sim, foi escrito no primeiro século da igreja cristã. E sobre a escola apocalíptica adotada. Bom,
Existem 5 escolas de interpretação do Apocalipse, e eu geralmente me prendo na escola preterista de interpretação. E por quê? Porque muita coisa do que fala no Apocalipse, mesmo com toda a sua bagagem rebuscada e simbólica, é fato irrefutável que muitas das coisas que estavam acontecendo e que eram relatadas ali no Apocalipse estavam acontecendo de fato, não era algo que iria acontecer no futuro. Ah, doutor, mas eu sou adepto da escola futurista do Apocalipse. Não, aí é uma situação sua. Ah, eu sou adepto da escola histórica. Também é uma posição sua. Eu sou adepto da escola poética. Também é uma posição sua. Mas eu gosto de me prender entre as duas escolas, tanto a preterista como a poética, porque ela tem um embasamento histórico muito mais contundente. Mas espera aí, doutor, então se o Apocalipse todo aconteceu, para que nós estamos aqui? Eu costumo dizer que a história ela sempre se repete, e ela vai continuar se repetindo enquanto houver história, enquanto houver humanidade para continuar. Então, você observe que duas escolas eu adoto como interpretação do Apocalipse, entendendo a diferença entre escatologia e apocalíptica, tá? Que é a preterista, são acontecimentos que estavam acontecendo naquele momento, e a idealista, que vê essa batalha muito do bem e do mal, principalmente a besta, emerge da água, outra emerge da terra. Então nós poderíamos fazer um paralelo com Leviatã, com Behemoth, né, da mitologia judaico-talmúdica, né? Mas é apenas uma simbologia para a gente entender. O fato em questão é que é irrefutável que no Apocalipse fala de um líder mundial e fala do porta-voz desse líder mundial. E em conformidade com os escritos judaicos ortodoxos, entendia-se que algumas escolas entendiam que haveriam dois tipos de Messias, um Messias político e um Messias que seria um sacerdote, tá? E daí você vê as duas testemunhas e tal, eu não vou entrar nesse ponto, vamos lá. Mas o fato é que o texto fala, aqui há sabedoria. Vamos se prender ao texto. Eu já passei, na realidade, muito conteúdo de pano de fundo histórico, claro que vou passar durante toda a minha exposição falando sobre isso, mas o fato é que é interessante a gente se apegar agora no texto. Aqui há sabedoria. Quantos aqui já ouviram falar da cabala hebraica, a cabala judaica? Levante a mão, não sei. Certo? Bom, a cabala, ou cábala, ou cabalá, é na realidade pode ser traduzida como tradição. A tradução mais correta que as pessoas utilizam é recepção, que é de receber, que vem do termo kebel, né, em hebraico. A tradição atribui que Moisés recebeu a cabala no Sinai e tudo mais, mas nós temos inúmeros tratados cabalísticos. Nós poderíamos falar do Sefer Yetzirah, o Sefer Barri, o Sefer Hazorah, né, e tantos outros, né? Porém, eu não vou me prender a isso, porque senão também a gente vai gastar aqui, vamos fazer uma live igual o presidente fez de 22 horas, e não é meu interesse fazer essa live hoje, porque acredito que todos amanhã têm que acordar cedo para votar, né? Vamos lá. Tá, doutor, mas o que isso tem a ver com Lula? Calma, que a gente já vai chegar lá, calma. Eu só tô me aquecendo, Vamos lá. Aqui é a sabedoria. A cabala também, ela pode ser traduzida até como sabedoria, tá? E eu não estou falando da sabedoria dos gnósticos, que acredita que Sofia era mãe de Javé e aquela coisa toda, e aí vão tratar dos escritos gnósticos. Não, eu não estou falando dessa baboseira e essa coisa superada, não, tá?
Mas vamos lá. Aqui é a sabedoria. A Cabala ela se divide em 2 pontos principais. A Cabala teórica, que são especulações filosóficas acerca da divindade. E a Cabala prática, que vai se definir em Cabala interpretativa, que vai analisar toda a questão do pomar, vamos dizer assim, né? E aí nós temos as regras hermenêuticas cabalísticas nesse sentido, que nos ajudam muito. Vai se dividir na gematria, aliás, nos cálculos numerológicos. Então a gente vai ter a gematria, notaricon, tenorá, né? Ou gemátria, o correto é falar gemátria, tá? E vai ter isso, ou seja, cada palavra calculada vai ter a ver com alguma palavra que tem o mesmo valor numérico. Vou já chegar nisso aí. Cabala prática também faz parte o que nós conhecemos como cabala meditativa, ou seja, a meditação nos 72 nomes de Deus, porque acredita-se pela cabala que toda a criação tem a assinatura do nome de Deus. E diante disso você recebe meio que a energia dos 72 nomes de Deus por meio da meditação cabalística, tá? Nós temos a cabala mágica, que aí vai entrar em práticas de Goécia, Ars Almadel, Ars Ferúgia, Ars Paulina, né, e por aí vai. Eu não vou entrar, aí já entra muito na questão da magia mesmo, tá? Mas eu só estou colocando a nível de conhecimento. Mas o que importa é a parte numerológica, da numerologia judaica. E quando eu falo da numerologia judaica, eu posso falar da gemátria. Fala, aqui há sabedoria. Aqui há sabedoria. E aí você, no ponto 2, você pode olhar, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Entendimento. Se fôssemos levar isso sob uma perspectiva mais cabalística da coisa, existe uma das sefirotes da árvore da vida que o nome dela é entendimento. Keter, Hokmah, sabedoria e entendimento. Binah. Ou seja, nós temos o pilar esquerdo, o pilar do meio e o pilar direito. Que eu não vou entrar nesse mérito em particular também. Mas fala, quem tem entendimento, calcule o número da besta. Veja bem, uma das características da literatura apocalíptica é ter códigos específicos para se comunicar com aquele povo que está sofrendo. Preste atenção. O povo estava sofrendo. Aquela informação não podia cair em mãos erradas. E obviamente os romanos, que perseguiam os cristãos, principalmente depois que o movimento de Jesus, ele desatrelou do judaísmo, entenderam que ali era uma nova religião, vamos dizer assim, tá? Então, eles não entendiam disso. A grande verdade é essa, eles não entendiam de gematria e tudo mais. Eles entendiam de encher a cara e fazer orgia no final de semana. Só isso. Eles não tinham, na realidade, conhecimento profundo sobre isso. E aí fala, aquele que tem entendimento. Por quê? Aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta. Ou seja, você está recebendo essa mensagem, a gente vai colocar essa questão na sua mão. Você que tem entendimento, que calcule o número da besta. Eu não vou dizer aqui o que é que eu estou fazendo aqui, especificando para que as pessoas erradas elas tenham acesso a esse texto. Não, quem tem entendimento, que calcule. Então eu digo, a igreja ela deve ter um entendimento de saber quando um regime ele passa de ter normas e ele começa a se tornar um regime totalitário. Temos que observar, temos que ver aquilo que está acontecendo no nosso país.
Temos que ter isso em mente. No terceiro ponto, eu posso mencionar, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora, quem seria esse homem? Quem seria essa besta? Se você ler o texto de Apocalipse, que ele foi escrito provavelmente no final do Império de Nero, certo? Ele fala que essa besta, ela promove a ditadura. Leia todos os textos que falam da besta. Ela promove a ditadura. Um homem que promove a ditadura. O número dele é 666. Tá, em manuscritos mais antigos. Agora eu vou confundir a cabeça de alguns. Os manuscritos mais antigos não fala 666, mas sim 616. 666 daria César Nero, César Deus. Mas, talvez, o Apocalipse tenha pego também parte do Império de Domiciano. E acreditavam que Domiciano seria a reencarnação de Nero. Aliás, desculpe, a ressurreição de Nero. E 616 é diferente de 666, mas 616 daria César Calígula. Claro que o interesse aqui não é a gente apontar quem é a besta ou deixa de ser, nesse sentido. É a gente retirar as lições do texto para a gente aplicar para a nossa vida e a gente poder ajudar a nossa nação nesse momento. Diz os textos bíblicos em Apocalipse que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aqueles que tiverem a marca da besta. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para que a gente entenda uma coisa. Eu falei a diferença da apocalíptica para a escatologia, né? Escatos, que significa o fim, né? E logia, que vem de logos, que vem de legosim, que nós dizemos, que é a palavra, ou na realidade discurso. Então você dizer, a escatologia seria nada mais nada menos um compêndio de discursos acerca do fim das coisas. Mas é interessante que a escatologia de hoje, ela não é a escatologia de amanhã. E eu vou provar isso para você. Quem lembra que as pessoas diziam que a marca da besta era o código de barra? Depois já não era mais o código de barra. Aí era o cartão de crédito. Aí depois não era mais o cartão de crédito. E aí em 1990, lá nos meados dos anos 90, eu acredito que foi em 1992, até o ano de 1995, estava surgindo uma conversa sobre o Mondex, ou se você chipar a sua mão ou a sua testa com uma bateria de lítio, que ela praticamente se recarregava por meio da tua temperatura corporal, tá? Só que é interessante o seguinte, eles não conseguiram chipar a maior parte da população, porque é óbvio, a maior parte não vai querer um corpo estranho dentro de si, exceto as mulheres que colocam silicone, aí é outra situação, né? Mas, em geral, ninguém vai querer colocar um corpo estranho dentro do seu corpo, certo? E a escatologia de hoje não é a de amanhã. Alguns, no decorrer da história, sempre apontaram: o Papa é o anticristo, olha, fulano é o anticristo, ciclano é o anticristo e Beltrano é o anticristo. Tá, mas as escrituras bíblicas não falam de apenas um anticristo, mas elas falam de vários anticristos, tá? É óbvio, é evidente que a besta é um deles, dos muitos anticristos que existem, tá?
Mas é interessante a gente analisar o seguinte: as últimas interpretações que alguns tentaram fantasiar o máximo possível para interpretar o significado de 666, porque 666 no grego seria excess. E aí você pega essas letras gregas, você coloca uma em cima da outra, vai aparecer o símbolo do Estado Islâmico, ou do ISIS. Aí diziam que a marca da besta era o ISIS. Pois bem, eu não acredito que a marca da besta seja o ISIS. Trazendo para os nossos dias, a marca da besta seria um símbolo da submissão da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança, da nossa integridade em prol de um governo com um regime extremamente totalitário, com um regime anticristão. A marca da besta, trazendo para os dias de hoje, seria o fato de nós cristãos nos se submeterem à ideologia de gênero, se submeterem a políticas abortistas, se submeterem a valores oriundos da ideologia socialista, que leva ao fatalismo do comunismo e que já foi execrado pela própria Igreja Católica Romana por meio de decreto papal, declarando que os cristãos vinculados à ideologia comunista são excomungados. Eu acredito que, trazendo para os dias de hoje, a marca da besta é se submeter a regimes totalitários, a regimes anticristãos, a regimes que promovem o aborto, que promovem a ideologia de gênero, que promove a censura, que nos impede de dizermos aquilo que pensamos, que promove a perseguição de cristãos, como já tem acontecido no Brasil, igrejas sendo destruídas, sendo invadidas por grupos de esquerda, desrespeitando os valores da moral cristã. Trazendo para nós hoje, aceitar um governo com uma ideologia socialista totalmente falida, cuja maior parte dos seus expositores eram ateus. E poderíamos citar como Mao Tse Tung, Pol Pot, Karl Marx, dentre tantos outros. E poderíamos aqui falar sobre a onda do feminismo, desde a primeira até a terceira onda. E falaríamos de Simone de Beauvoir, etc. Aceitar a marca da besta seria nada mais negar o nosso cristianismo, negar a nossa moral, negar a nossa ética e nos ajoelharmos diante de um regime totalitário anticristão. Isso é uma forma de aceitar a marca da besta. Porque os textos em Apocalipse falam que você não poderá comprar ou vender. E quantos viram no período do regime do PT, em que as pessoas eram contratadas, na realidade, não pela sua competência, não pela sua sabedoria, não pelo seu currículo, não pela sua intrepidez, mas eles eram contratados por causa do cabide de emprego, porque diziam: eu sou petista. Quantos viram isso? Agora, o que promove a besta em Apocalipse? Seria alguma coisa semelhante do que promove Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, vamos analisar os textos. Morte para quem não adore sua imagem. Morte verbal, ele já fez. Censura política, ele está fazendo. Ele está censurando
está procurando, por meio de ministros, obrigar a rede de televisão para dizer que ele é inocente. Fazendo isso, ele está dizendo que não é. Aí, Lula sempre se apresenta como candidato da esperança. Interessante. Hugo Chávez dizia a mesma coisa. Fidel Castro disse: nós não somos comunistas, nós não somos socialistas. Ele está falando abertamente no Partido dos Trabalhadores o projeto dele. E você acredita, não vai acontecer isso tudo, tá bom? Foi o que os alemães pensaram quando Hitler assumiu como chanceler. Os alemães também pensaram isso, que Hitler não iria fazer aquilo que se propôs a fazer. Promoverá a guerra, engana aqueles que habitam na terra, ou seja, a sua boca profere mentiras. E agora eu quero fazer um adendo. O aceite da besta e a rejeição de Jesus Cristo. Vamos analisar as duas personalidades. Uma fala mentira, fala com arrogância, fala com prepotência, fala com soberba. E fala, diz que a sua imagem está escrito com nomes cheios de blasfêmias. Agora, Jesus, ele vem com uma hermenêutica totalmente diferente. Diferente da hermenêutica ortodoxa ou judaica daquele tempo. Ele vem com uma nova interpretação. Talvez, se analisarmos teologicamente a exposição de Jesus, ela tem uma similaridade maior com a teologia de Hillel, né? Hillel, ele falava algumas coisas que eram semelhantes àquilo que Jesus dizia. Mas o próprio Jesus, ele foi além de Hillel. Hillel dizia como é que se cumpre a Torá. Me resuma a Torá em uma perna só. E Hillel disse: não faça aos outros aquilo que não querem que te façam. O resto é detalhe. Vai e aprende. Jesus dizia: só faça aos outros aquilo que querem que te façam. Ou seja, nós pecamos muito mais por aquilo que deixamos de fazer do que é por aquilo que fazemos. Então a teologia de Jesus era uma teologia mais ativista, em prol das pessoas. Agora, uma coisa interessante, Jesus não falava coisas que agradavam as pessoas. Jesus falava coisas que os fariseus rasgavam as suas vestes. Jesus dizia coisas que revoltavam as pessoas. A rejeição de Cristo se dá por não aceitar a verdade em suas palavras e ignorar os seus feitos. E eu não estou chamando Jair Messias de Bolsonaro do novo Cristo ou do novo Messias, não é isso que eu estou dizendo. Mas as palavras de Bolsonaro não são agradáveis a todos. Mas ele procura falar a verdade. As palavras de Bolsonaro não são bonitas de se ouvir, mas ele procura falar a verdade. E as pessoas esquecem dos bens e os benefícios que ele tem trazido para a nossa nação. Quando Jesus foi crucificado, ninguém lembrou do coxo que foi curado, ninguém lembrou da mulher que estava com fluxo de sangue. E assim como Cristo, nesse sentido, e não estou chamando o Jair Messias Bolsonaro de novo Cristo, não deturpem as minhas palavras. Muitas das contribuições de Jair Messias Bolsonaro têm sido esquecidas, porque a palavra dele não é doce como mel. E eu prefiro a verdade feroz, violenta e amarga do que a mentira com gosto de mel. Então veja bem,
dada toda essa exposição, você e eu temos a obrigação moral de levar isso para as pessoas, levar essa conscientização. Porque o que está em jogo é a nossa liberdade. O que está em jogo é a liberdade do meu filho. O que está em jogo é a liberdade do seu filho. O que está em jogo é a liberdade dos nossos familiares. Em minhas considerações finais, é óbvio e evidente que a marca da besta, várias pessoas encontrarão vários culpados dizendo: o Hitler era a besta do Apocalipse, Nero era a besta do Apocalipse, Domiciano era a besta do Apocalipse, Calígula era a besta do Apocalipse. Não, nós temos várias bestas do Apocalipse, enquanto houver história. Enquanto existir história, homens sempre irão querer dominar sobre os outros. O fato irrefutável é que dentre um dos candidatos jamais censurou nenhum vínculo de meio de imprensa. Um dos candidatos é contra o aborto. Um dos candidatos é contra a ideologia de gênero. Um dos candidatos é a favor da propriedade privada e do livre mercado. Um dos candidatos é a favor do armamento, da liberdade individual de defender a sua família e de defender a sua casa. Mas, doutor Ítalo, o senhor também é pastor, o senhor é a favor de arma? Ué, o próprio Jesus não disse: quem não tem espada, compre? Com todo respeito, é uma ignorância teológica não ler os textos. É só interpretar, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu não preciso nem ler no grego. Está ali. Agora, o outro candidato defende ideias abortistas, defende no seu partido um regime totalitário, defende caçar a propriedade privada, defende censurar os meios de comunicação, defende destruir e invadir terras, defende destruir a família, pelo menos o seu partido. Vários do seu partido abrem a boca para dizer: estamos aqui sim para destruir a família. Não estou comparando Jair Messias Bolsonaro a Jesus. Só estou dando um exemplo da besta e de Jesus. O aceite da besta e a rejeição de Jesus. E a gente pode fazer uma paráfrase nisso. O aceite da besta e da rejeição a Jesus, o aceite a Lula e a rejeição a Bolsonaro. A rejeição a Bolsonaro é pelo que ele fala. Ah, porque eu não gosto do cara. Pelo amor de Deus. Tá, você não gosta do cara, mas você gosta pelo menos do seu filho. Gosta pelo menos de você. Porque se você tem consciência, uma coisa que eu vou falar: doutor, socialismo não é ditadura. Raramente o socialismo não caminha para a ditadura. E se ele for aplicado à risca, provavelmente é onde nós iremos parar. E não vem com esse papo essa conversa solta de internet, dizer: ah, tem país na Europa que adota o socialismo. Em parte, filho. Em parte. Esses caras eu li todos: Mao Tse Tung, Marx, Lenin, Stalin. Então, assim, não adianta. Se vier discutir comigo sobre isso, vai tomar um pau. Tá? Eu já tô logo avisando. Então, eu quero deixar claro para vocês que, de um lado, nós temos a besta do Apocalipse como um símbolo, Luiz Inácio Lula da Silva, que mente, engana e tem políticas anticristãs. E do outro lado, nós temos Jair Messias Bolsonaro, que é a favor da família, a favor da liberdade privada, da propriedade privada, do livre mercado, de pagar menos impostos. Ah, mas é muito fácil, o senhor é de direita, porque o senhor está bem de vida. Eu não sempre fui bem de vida não, rapaz. Eu passei um pouco de ababaçô, mas o capitalismo me deu uma chance.
Eu acho que eu sou pior do que de direita, porque a verdade é a seguinte, eu estou revelando agora, eu sou anarcocapitalista, olha aqui a minha bandeira. É pior. Eu sou contra imposto. Para mim, imposto é crime. Para mim é roubo. Tá? Mas tudo bem. Essas considerações finais é mais uma reflexão para você tomar a sua atitude e o máximo de pessoas que você puder converter de votos é importante. E eu vou explicar por quê. O nome é conversão mesmo. Porque quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de uma lavagem cerebral que fazem na cabeça deles, das pessoas, e elas acreditam realmente em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e tudo mais, e não existe. Eu sinto em dizer. Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Eu vou ler alguns comentários para que eu possa responder aqui, tá? E vocês fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem ali no chat, que eu irei responder, também perguntar, eu estou à disposição. Podem escrever à vontade. Depois eu vou dar um espaço para cada um de vocês falar, tá? E aí eu vou liberar o áudio. Quanto conhecimento, doutor Ítalo, e eu estava no YouTube te procurando. Ah, obrigado, Célia. Mauro Ricardo Rampazzo, boa noite a todos. Célia, essa live é uma pós-graduação, kkkk. Meu Deus, quanta sabedoria. 22, obrigado, Célia. Washington, tal. Eu peço perdão pelo Washington, que ele fala muita besteira, mas paciência. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, doutora Monique. Jean e Josilene estão confortáveis e eu, escrevendo o capítulo 4 da tese, aprendendo com o doutor Ítalo. Obrigado, gente. Já ouvi, Mauro Rampazzo, Ricardo Rampazzo, já ouvi falar de Cabala. Célia Godoy, é um prazer te ver aqui. A besta, segundo o Nostradamus, é 666. Na realidade, Célia, o Nostradamus ele pegou muitas das profecias do Apocalipse e ele tentou, na realidade, visualizar de uma forma mais, digamos assim, mais real para as pessoas, entendeu? E aí ele escreveu as suas previsões baseadas nisso. E também baseado no livro de São Malaquias, que é uma obra que ela não é considerada como canônica, tá? Então vamos lá. Vou ter que desligar o microfone, gente, porque alguns aqui estão com o microfone ligado. Aí só um minutinho. Sim. Vou ter que desligar o microfone aqui só um minuto, por favor. Pronto. Deixa eu voltar pro chat aqui. Então vamos lá. Sou 22, estou fora do país. A Karen realmente ela está nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Karen. Não tem que comentar, só diz verdades. Jean Carlos Paz, seja convosco. Boa noite, patriota. Sou pastor Jean, do Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo aqui, casa todos são 22. Parabéns. Isso aí, parabéns. O que acontecerá se o anticristo ganhar? Bom, na realidade eu estou prevendo, se acontecer isso, eu estou prevendo uma guerra civil, tá? Porque a população não vai aceitar calado e o cenário é bem semelhante na derrubada do governo Dilma Rousseff, certo? Mas vamos crer, pessoal, não vamos ficar nessa não. Até mesmo por uma razão, o camarada não consegue reunir 1000 pessoas lá fora. Por que ele vai ganhar? Mas é fraude nas urnas. Pessoal, eu acredito que o exército está cuidando disso, tá? Vamos ter fé. Caos, se o maligno a ganhar, haverá caos, tá? Estou sem áudio. Pronto. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa que eu vou liberar a palavra, tá?
porque a gente ainda tem um tempinho aqui. E a Bahia fez uma carreata hoje linda. Ótimo, maravilha. Pessoal, de 0 a 10, o que vocês acharam da transmissão até aqui? Hã? Bota aí, escreve. Jean deu 8. Tá difícil de agradar, hein, Jean? Tá doido. Vamos lá. Quem mais? Fábio, Josilene, Mendes, Ângelo. A minha esposa ela dá 10 toda hora, só sabe dar 10. Tá explicado, né? Casado comigo. Então vamos lá. Inclusive minha mãe tá aí também na live, pessoal. Ela tá aí. Peraí, deixa eu só subir aqui, que já escreveu aqui 20 nas palavras, mas o áudio para mim ficou variando muito. Pode ser a internet, tá? E a resolução, a câmera que está captando aqui, ela é de alta resolução, então isso às vezes talvez dê um delay, tá? Adorei, teve começo, meio e fim, com textos e cenários, o áudio está cortando um pouco. Perfeito. Pessoal, alguém quer a palavra? Boa noite. Para quem é MEI, você não é trabalhador, assinado, Lula. Ele vai mexer no Pix, vai mexer no MEI, ele vai fazer tudo isso aí. Vai não porque ele vai perder, tá? Vai não porque ele vai perder. Ótima live, parabéns. Escatologia bíblica. Na verdade, a gente não foi pro âmbito da escatologia, a gente ficou mais no âmbito da apocalíptica. A gente deu algumas pinceladas na escatologia e tal, e eu tenho minhas críticas em relação à escatologia, né? 10, muito esclarecedor, sou 22, Bolsonaro. Pessoal, quem quer a palavra aí para falar? Aperta aí no dispositivo de vocês, tem uma mãozinha, ó. Aqui você levanta a mão, ó. Ou também, na câmera, balança ou pede a palavra. Minha mãe quer falar, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Fala, mãe. Tá todo mundo te ouvindo. Tá ouvindo? Eu e todo mundo que tá aqui. Te dou nota 1000. Quê? Não ouvi. E amanhã nós vamos estar livres do Satanás. Deus te ouça. Eu te Vamos dou lá. nota 1000, Ítalo. Nota 1000 a mamãe deu. Tá bom, mãe, tá. Prazer, dona Lucinda, que linda, tudo Tá. bom? Pronto, pessoal. Vamos lá, alguém quer a palavra aí? Bom, eu vou dar uns 2 minutos. Quem quiser a palavra, eu vou dar aí você pode falar aquilo que tiver dentro do seu coração. E caso não queira, eu já vou encerrar, porque praticamente eu expus tudo que era para eu expor, tá? Não tem mais nada, essa live ficou gravada, eu vou postar no meu canal do YouTube, provavelmente o YouTube vai derrubar, tá? Mas de qualquer forma, a minha parte eu estou fazendo. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Sim ou não? Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado. Boa noite. Tchau para todos. Fiquem com Deus.